Segunda coisa, a ciência ela tem limites. O escopo da ciência, ou seja, do que a ciência trata? A ciência trata do mundo natural e das leis físicas. A ciência tem limites. A ciência não pode especular sobre metafísica. O que é metafísica? Aquilo que está além da física, do mundo físico. Amor, mente, espírito, decisão, vontade, ideia, imaginação. A ciência não pode falar. Ou seja, a ciência ela é limitada. Ela pode apenas se pronunciar sobre o mundo físico. Mas será que o mundo é só físico? Será que a realidade é só material? Se existe uma realidade além do mundo material, a ciência não pode pronunciar-se sobre ela. Então ela não pode dizer que não há Deus, porque Deus não se sujeita aos cânones da ciência. Você não pode demonstrar Deus sim ou não no laboratório, milagres. Você não pode falar disso. A ciência não pode se pronunciar sobre isso, porque essas coisas estão além do limite dela. Tá? Terceira coisa. É reducionista o ateísmo, porque reduz a realidade ao materialismo. Se Deus não existe, e não existe um mundo espiritual, a vida é só isso que você está vendo. Matéria. Tá? Sentimentos são reações químicas. É só isso mesmo. Então o materialismo reduz a realidade humana ao que é perceptível e reduz o nosso propósito, o nosso significado. A nossa alma clama por algo mais. Só a matéria, só a realidade palpável não satisfaz os anseios do nosso coração. Outra coisa que o Lennox diz, evidências de um design intencional. Gente, a descoberta do código genético, a linguagem do DNA, de que o código genético é cheio de informações, cada vez mais mostra que existe um propósito inteligente no mundo. Quem diz isso são os cientistas, a ponto de que já estão querendo reformular a teoria da evolução. Nós vamos ver isso domingo que vem. Querem reformular a teoria da evolução para admitir que não existe, que não é aleatório, que o mundo ou que o desenvolvimento da evolução se deu através de processos aleatórios, mudanças randômicas, porque não existe isso. Parece tudo muito determinado, muito preciso. Parece que as coisas têm um alvo, têm uma finalidade. De onde vem isso? Outra coisa, sintonia fina do universo. Mais 15 minutos eu termino. Sintonia fina do universo. Se a Terra fosse alguns quilômetros mais próxima do Sol, ela derreteria. Se ela fosse alguns quilômetros mais longe do Sol, congelaria. Se a gravidade fosse um pouquinho mais intensa, nos esmagaria. Se ela fosse um pouquinho mais leve, a gente subiria para flutuar no espaço. As leis que governam o mundo são de tal maneira afinadas que elas permitem a existência de vida animal carbônica como a nossa. E não existe nenhum lugar outro do universo onde essas leis se organizaram para permitir a vida. Não existe. É acaso isso? Pergunta Lennox. A sintonia fina do universo, muito bem sintonizado. Como é que matéria do nada produziu isso? Ele vai questionando isso aí. E finalmente a insuficiência do evolucionismo que esses ateus usam. A teoria darwinista da evolução não consegue explicar as complexidades irredutíveis. A complexidade irredutível é um sistema que você não pode reduzir mais. O melhor exemplo disso aqui é uma ratoeira. Uma ratoeira é um sistema irredutível, complexo e irredutível. O que é que tem numa ratoeira? Você tem a base, não é isso? Você tem a mola, você tem aquele pedacinho de arame que funciona como uma haste, você tem o ganchinho e você tem o lugar onde põe a isca. 5 elementos. Se você tirar um deles, a ratoeira não funciona. Ela só funciona se tiver os 5. É chamada então de uma complexidade irredutível. Você não pode reduzir o número de elementos porque ela deixa de funcionar. Quer uma complexidade irredutível no mundo biológico? O motorzinho da célula. A nossa célula tem uma hélice que faz com que ela nade, feito um motor de lancha, composta de 40 peças. Se você tirar uma delas, o motorzinho não funciona. Agora pergunta, como é que a evolução produziu isso aqui?
Se a teoria da evolução diz que se a evolução funciona assim, se uma coisa funciona, ela evolui e vai melhorando. Se não funciona, a evolução descarta. É a sobrevivência do mais esperto, não é? Então, como é que esse motorzinho chegou a se constituir? Porque se ele tiver uma peça, como é que ele chegou às 40 peças? Porque quando era 2 peças não servia para nada, devia ter sido descartado. Quando tinha 5 peças também não servia para nada, devia ter sido descartado. Quando tinha 30 peças também não funcionava, devia ter sido descartado. Só funciona com as 40 peças. Como é que chegou até lá? É a chamada complexidade irredutível. E o mundo biológico, orgânico, está cheio de complexidades dessa natureza. De onde é que eles vieram? Como é que eles surgiram? Né? Então, o Lennox, que é craque nisso aí, ele explica.